Vamos começar a falar sobre a humildade. Aula sobre humildade. Visto que a aula será sobre a humildade, é preciso colocar logo no início a dificuldade prática e teórica desta virtude. Vamos tentar arquitetar o discurso sobre a humildade a partir da sua dificuldade, seja no mundo antigo, seja na atualidade. Sabemos que para os romanos a humildade era uma virtude vil, era algo abjeto, era algo não louvável, que não gerava honradez. Porque a humildade era visto como um certo tipo de comportamento de pessoas fracas, de pessoas pouco reativas, de pessoas que não tinham objetivo. E nisso entra a questão também da dificuldade em si, de certa forma, conectada, que é o perdão. E só as pessoas humildes conseguem perdoar. Então, são duas dificuldades, na verdade, que é a humildade e que também é o perdão. Isso no mundo antigo, né? Não era aceitável minimamente que uma pessoa fosse humilde. Tendo em vista a questão também da ideia de grandeza própria que acompanha o ser humano. Trazendo um pouco para a nossa atualidade, percebemos que a dificuldade antiga, ela perdura. De certa forma, mesmo conhecendo hoje, depois de 2000 anos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo conhecendo a vida dos santos, mesmo a partir do conhecimento dos temperamentos, se há dificuldade de colocar em prática a humildade. Uma virtude que não está entre as virtudes excelentes e mais importantes por si mesma, porque recordamos que, por exemplo, as virtudes teologais são mais importantes do que a virtude da humildade. A virtude da humildade é uma subvirtude da temperança. Isso nós iremos ver no decorrer desta aula. Então, fé, esperança e caridade são mais importantes do que a humildade. Então, por si só, a humildade ela não seria uma virtude excelente. Mas a humildade é necessária para que as virtudes, a constelação de virtudes que estão lá rodeando a vida do homem, logrem êxito positivo. Então necessitamos da humildade. Então qual é a dificuldade? Qual é o problema? O problema é que essa virtude ela não é bem vista. Mesmo conhecendo um pouco a sua utilidade, não é uma virtude bem vista, porque na prática é uma virtude que nos faz muito sofrer. E nos faz sofrer porque não entendemos a sua utilidade, a sua importância, levando em consideração também a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós partimos de uma dificuldade, de um fato real, para chegarmos, no final desta aula, a alguns conselhos práticos, visto que sem humildade não é possível progredir na vida espiritual. Não é possível progredir na vida espiritual sem humildade. É muito belo quando na Escritura se diz assim: obrigado, Senhor, por ter me corrigido, porque assim eu aprendo a ser humilde, eu aprendo a viver os teus decretos, eu aprendo a viver a tua lei. Recordamos que o caminho utilizado por Jesus é o caminho da humildade. Recordamos que o Senhor escolhe a Virgem Maria por ser humilde. E a humildade vai estar ligada a uma outra virtude, que é a virtude da pobreza. Sem pobreza, nós não conseguimos ser humildes. Então, existe uma intersecação, existe um quadro de virtudes, que são virtudes amigas, que entre elas, comungando de uma mesma amizade, de uma mesma fonte, permitem ao ser humano de caminhar em direção à vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
por quanto difícil seja a assimilação desta vida. Mas ao mesmo tempo é possível e é alcançável esta vida quando nós pomos em prática primeiro a humildade. Não basta pureza neste campo. Nossa Senhora era pura, mas era sobretudo humilde. Recordamos que o inimigo, no início, ele era puro também. Ele era um espírito puro, mas ele não foi humilde. Então, quando falta humildade, se perde de vista exatamente aquilo que se é criado por Deus. Então, aí está a dificuldade quando a gente fala sobre humildade. E eu diria que, sem querer utilizar uma captatio benevolência, captatio benevolência é um termo utilizado pelos pregadores, é algo que se diz no início da homilia para chamar a atenção das pessoas. Pode ser às vezes um tipo de, entre aspas, besteira, uma piada, ou o fato de dizer assim, está aqui alguém que não sabe pregar, porque isso já chama a atenção das pessoas, né? Seria, em uma linguagem mais atual, um marketing, né? O marketing da pregação. É aquilo que se chama de captatio benevolência. Nada mais, assim, não tem nada de novo que não seja, de certa forma, imitação de algo que já foi visto, dito, vivido antigamente, né? Nada de novo debaixo do sol, diz a Escritura. Mas, de fato, não é por captatio benevolência, é aquilo que eu vou dizer. Deveria estar aqui, ou em qualquer cenário, em qualquer palco, em qualquer cátedra, uma pessoa que fala sobre a humildade, ela deveria ser humilde. Então aqui está uma pessoa, um sacerdote, que fala sobre humildade, mas que ainda não conhece a fundo esta virtude. E aí você que está me escutando vai dizer assim, por que você está me falando de humildade se você não conhece? Eu estou falando de algo que não conhece? O senhor está sendo hipócrita naquilo que está dizendo? O senhor está transmitindo somente algo que o senhor leu? Não é bem assim. Mesmo não sendo humilde, nós conseguimos dizer algo sobre a humildade. Não só a partir daquilo que a gente estuda, entende, compreende, mas também a partir da nossa vida. Então não é captatio benevolência, não é marketing, dizer assim, eu não sou humilde. De fato, eu não sou humilde. E uma pessoa que se acha humilde, na maioria das vezes, ela de fato não é humilde. Se a pessoa que diz assim, eu sou humilde, é uma Nossa Senhora, é um São José, é um Padre Pio, é uma coisa. Mas aquele que se acha humilde e não tem uma vida de oração, e não tem uma vida de contato com Deus, e não ama o próximo, e não sabe perdoar, essa pessoa não é humilde. Então o primeiro ato da humildade é reconhecer a falta dela dentro de nós. É reconhecer que nós somos miseráveis. Eu posso dizer algo por ciência, ou eu posso dizer algo por connaturalidade. Quando eu digo algo por ciência, eu digo algo que eu estudei. A ciência estudada, a apreensão científica daquele texto, daquele exemplo, daquele estudo. Quando eu digo algo por connaturalidade, é porque é connatural a mim, é íncito, está inserido na minha vida, na minha pessoa. Então, falar da humildade, a gente pode falar de duas maneiras. Seja porque ela se tornou um pouco connatural, ou seja, ela está um pouco agregada à nossa existência, por aquilo que já foi vivido, mas ao mesmo tempo a gente pode falar de humildade a partir de um conhecimento, ciência, por aquilo que se lê, por aquilo que se aprofunda. E muitas vezes o próprio texto é necessário para que a gente entenda sobretudo uma coisa: não somos humildes. De fato, nós não somos humildes. Eu vou ler, antes de esmiuçar um pouco o texto que está aqui na minha frente. Eu tenho alguns hoje para vocês, né? Primeiro eu tenho o Roy Marim, depois eu tenho o Tanqueray, né? Mas vamos começar com um texto de um autor antigo que se chama Evagrio Pontico, que é o autor dos textos, né, do livro, da obra, que se fala dos pensamentos negativos, dos logismos, dos pensamentos diabólicos, das tentações em forma de pensamentos que chegam a meio que determinar
a nossa vida, né? Não determinado de modo assim que somos pré-determinados a, mas porque certos sentimentos, certos pensamentos fazem com que tomemos decisões, fazem com que empreendamos caminhos difíceis na nossa vida, né? Que são contrários, que vão na contramão daquilo que Jesus quer de nós. Então, humildade, do ponto de vista etimológico grego, humildade significa humus, né, de terra. Do ponto de vista latim do termo humilitas, significa pequenez. Então, a humildade, ela vai ter por função moderar aquele entendimento da excelência que nós temos de nós mesmos. A humildade serve para isso, né? Iremos ver de que forma. E é por isso que ela é uma subvirtude da temperança. As principais virtudes, elas vão ser subvirtudes ou virtudes aliadas das virtudes cardeais. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Nesse caso, a humildade, como ela modera, ela regula, ela regra essa excelência, esse entendimento que nós temos de nós mesmos, então ela vai aparecer exatamente ali como subvirtude da temperança. E eu me perguntava isso pouco antes de estar aqui com vocês, e é uma pergunta que eu lanço. Visto que a humildade é muito difícil de ser posta em prática, visto que é uma subvirtude da temperança, poderíamos dizer, por lógica, que quem não é temperante não é humilde? Interessante isso. Será que, na verdade, quem não é temperante não é humilde? Então a gente pode falar de todo tipo de gula, de todo tipo de dependência, de todo tipo de exagero. Então poderíamos dizer, por lógica, lógico, que não estamos fazendo um estudo aprofundado, é uma aula sobre a humildade. Mas poderíamos dizer, por lógica, que quem não é temperante não é humilde. O exagero, a gula, a dependência, né, o desperdício serão próprios de pessoas não temperantes, então também acompanharão as pessoas que não são humildes. Então bastaria ver na nossa vida, fazendo um elenco das nossas ações, uma apuração daquilo que é feito diariamente e podermos enxergar se isso entra ou não entra, né? É uma afirmação não categórica, certo? Porque nós não temos aqui base para isso, mas poderia ser interessante para a nossa pesquisa, né, durante esta aula. Quem não é temperante, então não é humilde? Vamos deixar essa pergunta aí e vamos tentar responder no decorrer do tempo, né? Vamos ao texto. O texto de Evagrio Pôntico, humildades. Tapeinosis, né? Então vejam que texto belíssimo, que texto profundo, assertivo, certeiro, né? Só esse texto serviria para nós como um exercício semanal de exame de consciência. Então, a humildade é da Santíssima Trindade um dom, dos anjos o modelo, dos demônios flagelo, da sabedoria um signo seguro, da imoderação uma cidade de refúgio, iluminação da alma, purificação do intelecto, da morte cuidado, pela reconciliação pendor, da compaixão amizade, da caridade o modo de vida, um tesouro escondido, riqueza em um lugar seguro, da salvação companheirismo, da vida protetor, do ódio naufrágio, da amizade confirmação, da paz um elo, da inveja enfraquecimento, oponente ao ódio, da filosofia à plenitude, do amor à divindade um beijo, uma caixa de perfume do Espírito Santo, da obediência à raiz, da ação reta à lei, amizade pelo Senhor, renegar o diabo, desvio para longe do mundo,
a veste da sinceridade, um trono que não se enfraquece, a raiz da vida, um governo sem mentira, porta do céu. Então, Evagrio Pontico, ele condensa nesta definição, por assim dizer, de humildade, que definição não é, mas são os aspectos da humildade, algo que serve para a nossa vida inteira, né? Uma expressão belíssima que eu nunca tinha, pelo menos, visto, lido desta maneira. A humildade é uma caixa de perfume do Espírito Santo, da obediência à raiz. Então a gente se pergunta, por que é que nós somos desobedientes? No fundo, porque nós não somos humildes. E nós iremos ver, nos 12 graus da humildade, propostos por São Bento, que a falta de obediência, no fundo, é falta de humildade. Por que existe a rebelião, a revolta? Algo que na nossa vida tem sabor de infantilidade, de imaturidade. Porque existe orgulho. Porque não existe humildade. Não é verdade que tudo nasce do nada. Todo e qualquer sentimento que brota na nossa mente, geralmente ele vem por algo que está lá dentro, enraizado. Existem as tentações, sim, aquilo que vem de fora, que vem do maligno, mas grande parte daquilo que aflige, que atormenta o nosso coração e a nossa mente diariamente, vem por meio desses sentimentos de falta de humildade, de tudo aquilo que o nosso coração alberga, de tudo aquilo que faz parte do nosso patrimônio, seja ele genético, seja ele cultural, seja ele espiritual, é a falta de humildade. Não existe ódio, não existe rancor, não existe falta de reconciliação que não tenha na humildade a sua raiz. Por outro lado, não existe sinceridade, não existe amor à pureza, não existe iluminação da alma, não existe sabedoria que não provenha da humildade. Tudo tem sentido na humildade. É importantíssimo isso de compreender. Então, quando eu digo ao Senhor, Senhor, dai-me fé, Senhor, dai-me esperança, Senhor, dai-me amor, no fundo, eu estou dizendo também, Senhor, dai-me humildade. Mas qual é a dificuldade da humildade? É que nós a compreendemos como algo vil, no fundo. Quem quer ser humilhado? E nós entraremos nessa parte. Eu peço humildade a Deus, mas eu quero ser humilhado. Você quer ser humilhado? Na maioria das humilhações que estão lá rodeando a nossa vida, no dia a dia, será que eu acolho todas elas? Será que eu quero acolher todas elas? Então essa é a dificuldade, e eu acredito que a sinceridade bela e pura de uma alma que se reconhece diante de Deus por aquilo que ela é. Eu não sou humilde, porque nem todas as humilhações eu quero aceitar. Eu não estou disposto a aceitar algumas humilhações que o Senhor permite. Tenho dificuldade, sinceramente tenho dificuldade. Tenho dificuldade com pessoas, tenho dificuldade com algumas humilhações, tenho dificuldade com esse redimensionamento, que palavra difícil, né? Redimensionamento que o Senhor faz da minha vida todos os dias. Redimensionar, dar uma outra dimensão. É isso que Deus faz por meio da humildade diariamente. Só que os meus olhos, os nossos olhos, o olho do soberbo, do orgulhoso, não enxerga isso desse modo. Enxerga como uma ofensa, como uma falta de acolhimento, como uma falta de gentileza, de cortesia, de brandura. Lógico, o mal resta tal, né? O pecado é pecado, o mal é mal. Uma falta de gentileza, né? Uma desobediência, o mau humor, restam aquilo que é. Mas o que Deus faz e se utiliza disso para que a minha alma progrida, é aí que os olhos da alma deveriam estar abertos para poder entender o modo de agir de Deus. Então vamos lá. Roy Marim, grande sacerdote
que escreve uma obra muito bela, se chama Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Royo Marim, dominicano. Ele vai dizer o seguinte: a humildade é uma virtude derivada da temperança e que nos inclina a coibir o apetite desordenado da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez e miséria, principalmente em relação a Deus. Por que principalmente em relação a Deus? Porque existe também a nossa pequenez e miséria em relação ao próximo. Tem pessoas que são melhores do que eu. Sim. Tem pessoas que são mais inteligentes. Sim. Tem pessoas que são mais belas. Com certeza. Tem pessoas que são mais interessantes. É plausível. Tem pessoas que são mais atraentes. Certamente. Então, eu tenho que aprender a me colocar no meu lugar. E quando eu não me coloco no meu lugar, Deus vem e me coloca, me redimensiona para que eu esteja exatamente no meu lugar. Então, aí a gente pensa, sei lá, um exemplo muito concreto. Vamos pensar na grama, né? Então, assim, um terreno, né? Aquele campo, aquele jardim belíssimo com aquela grama verde, né? Aquela grama que está despontando. Aquele verde que chama a atenção, aquele verde esperança, né? Que você vem depois com a roçadeira e corta. Quando você corta, você percebe que aquela grama, aquela raiz que fica lá, rente ao solo, ela não é mais assim tão bonita. Você percebe que no fundo, ali na raiz, existe algo que não é tão belo. Então, às vezes, o que é que Deus faz? Redimensionando a nossa soberba, o nosso orgulho. Ele corta essa graminha tão bela, tão linda, que eu estou ali acariciando, que eu estou ali me deliciando, que seja a minha relação com os outros, que sejam as minhas idolatrias, que seja a minha inteligência, as minhas vaidades, sejam elas físicas, morais, espirituais. Aí Deus vem e corta com a roçadeira. Tira aquela parte da grama que é mais bela, para que eu enxergue que a raiz daquilo, aquilo que está rente ao solo, não é assim tão belo. Aquilo que aparece aos meus olhos, ok, é lindo, mas aquilo que está rente ao solo não é assim tão belo. E por que é que Deus faz isso se Deus é Pai? Justamente porque é Pai. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria Pai. Ele não teria um amor verdadeiro e ordenado para com a sua criatura, porque Ele não a corrigiria. E o corrigir também é próprio de um pai. E nesse caso, a correção de Deus é sempre assertiva, porque Ele nos conhece profundamente. Deus sabe o tipo de ocasião de remédio a ser utilizado em cada momento, para corrigir, a partir da humildade, o nosso orgulho. Então recordemos, esse é o ponto. É uma virtude que tende a coibir esse apetite de excelência que nós temos dentro da nossa alma. Um apetite que tende a elevar, né, de modo desmedido a nossa própria excelência. Esse ser excelente, esse ser que aparece sempre superior às outras pessoas, esse ser que tem que brilhar. E aqui está algo que é comum e interessante de ser também comentado dentro da humildade. Nós nascemos para brilhar, mas o brilho que nós temos é o brilho da glória de Deus, não é o brilho humano. E por muitas vezes nós deixamos o brilho da glória de Deus por um brilho humano, por um aplauso, por um elogio, pelos concursos da vida, pelas formas estáveis de vida, sem levar em consideração o brilho que vem do Senhor. Então, Deus, por meio da humildade, coíbe esse afeto, esse apetite desordenado que nós temos em relação à nossa própria excelência. Padre, mas eu ouvi dizer, e encontrei já no catecismo, que a virtude é um modo de agir bem
agir sempre bem e de modo excelente. Será que eu me tornando virtuoso não tem a possibilidade de eu me tornar um falso humilde? Pergunta boa. Será que se eu me tornar muito virtuoso, será que se eu me reconhecer alguém que medita bem a escritura, alguém que tem bons pensamentos, alguém que é puro, que é casto, alguém que vem se convertendo, alguém que deseja servir na paróquia, na comunidade, será que então essa excelência de vida que é dada pela virtude não seria um modo de viver uma falsa humildade? A resposta na verdade é simples. Se a humildade é verdadeira, o conjunto de virtudes estará seguro. Se a humildade é falsa, tudo aquilo que você faz está sendo feito de modo equívoco. Você não está fazendo para Deus. Se você não é humilde, aquilo que você está fazendo para Deus é misturado. Não é puro. Puro não no sentido de ser angélico. Puro não no sentido de presença de malícia. Misturado, porque você não está fazendo só para o Senhor. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus diz: as vossas obras devem brilhar e devem glorificar o Pai que está nos céus. Eu tenho que fazer as coisas boas. Eu tenho que fazer bem. Eu preciso fazer bem aquilo que eu faço. Eu preciso ser bom naquilo que eu faço. Eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Por quê? Por amor a Deus, não por mim mesmo. Não para me vangloriar, mas por amor a Deus. Então, se a referência é o amor a Deus, então esse conjunto de virtudes, esse bem que eu faço, vai estar seguro. Se a humildade é verdadeira, o restante das virtudes caminham bem, né? E, recordando, para que essa humildade seja verdadeira, precisamos de pobreza espiritual, que é uma outra virtude difícil de ser vivida e conjugada, assimilada. Esse ser pobre, esse se espoliar totalmente para pertencer unicamente a Deus. Bom? Então, coibir o afeto desordenado da própria excelência. Vamos concluir essa aula agora, essa introdução que nós fizemos, a partir de Evagrio Póntico e Royo Marim, né, e a dificuldade da humildade. Na próxima aula, nós falaremos sobre os diversos graus da humildade segundo São Bento.